Como é que é, pessoal? Vejam lá se adivinham onde é que nós estamos. Estamos na Figueira da Foz. Ali, aqui, neste sítio, neste momento, estamos na Praia do Relógio. E porquê? Porque tem ali um relógio. É por causa disso. Isto eu posso-vos garantir. Foram 7.000 km de terapia e que nos deixaram muito felizes. Não venham é com a história de é tradição, é uma tradição, porque há montes de tradições que já foram, enfim, terminadas porque... Meu, que frio. Nunca apanhámos tanto frio. Ui, é sério. Uma coisa incrível. Aqui na Figueira da Foz há um grande festival muito conhecido, que é a RFM de Salmini. Como é que era? É isso mesmo. Que chama? Ou é o Primavera Sound? Não, é o RFM de Salmini. Não, acho que é mesmo RFM de Salmini. Pois, porque o Primavera Sound é no passeio de Algés, no passeio marítimo, não sei o quê. Sim. Pronto, estão a ver que nós somos pessoas dadas aos festivais, não é? Nós gostamos muito de vir aqui à Figueira da Foz. Mas não a Figueira ao festival. da Foz é sempre... Mas não ao festival, pronto. Olha, nós gostamos muito de vir à Figueira da Foz. Pronto, então, olá. diz agora. Aproveita agora. Olá pessoal, tudo bem? Lembram-se de mim? Pronto. Eu disse-vos que a Sofia, entretanto, ia ficar o canal, né? Que ia roubar-me o protagonismo todo. Pá, vê se logo que estamos na Feira da Foz só para este areal incrível, enorme. Enorme, E muito enorme. Muito enorme. Nem se vê pessoas a fazer praia porque elas devem estar todas lá à frente. Sim, é verdade. Elas a fazer praia e nós aqui quase a bater nos carros, estamos a olhar para lá. Figueira da Foz é sempre muito fixe, estas avenidas são incríveis. Uma coisa que eu gosto muito de ver na Figueira da Foz é que há muitas motas. Há mesmo muitas motas. E hoje, curiosamente, não passei por nenhuma, quase. Mas pronto, mas os dias estou sinto bem aqui. Todos os outros dias que nós viemos cá a fazer praia, já viemos cá. Passear, aliás, né? Curiosamente, as vezes que cá viemos à Feira da Foz foi de moto. É verdade. É sempre de moto, é verdade. É a terceira vez que a gente cá vem e gostamos muito de cá vir. Vamos continuar essa viagem sempre pela frente. Vamos à Serra da Boa Viagem. Nunca fomos. Eu fui quando era miúdo, lembro-me de lá ir. Mas também ao Cabo Mondego. Depois já há ali uma estrada muito fixe, a estrada nova que fizeram. Aquilo tem um nome muito feio. O Capa-Cães, ou não, Enforca-Cães. É exatamente, Estrada Enforca-Cães, isso mesmo. Não percebo, não sei o que é que deram aquele nome àquela estrada. Portanto, nós vamos subir a Serra da Boa Viagem e depois vamos fazer a serra, depois vimos à vinda para cá. Também vamos tentar fazer um bocadinho de praia. Porque está muito calor hoje. Mesmo. Está muito agradável. Nós não gostamos nada de meter a segurança em segundo. Então, claro que viemos bem protegidos. Acabamos de fazer hoje os 7.000 km. Pois foi. Fizemos hoje os 7.000 km desta moto. 11 meses depois de a ter comprado, 7.000 km é pouco. Mas também não é assim tão pouco. Porque, pronto, há quem tenha menos, há quem tenha mais, não interessa. São os nossos quilómetros, foi os que nós fizemos. E foram feitos com muita alegria, muita vontade, muita terapia também, que esta moto são 7.000 km de terapia. E crescimento. Portanto, imaginem, Principalmente se tivermos de calcular isto para um barómetro, né? Para um cálculo nisto, são 7.000 km de terapia. Já viram se era possível nós falarmos assim sobre tudo o que nós temos? Sobre quanto tempo é que eu tive terapia, quanto tempo é que eu tive feliz, quanto tempo é que eu tive contente. Portanto, isto eu posso-vos garantir. Foram 7.000 km de terapia e que nos deixaram muito felizes. Mesmo quando nós entramos na moto e não estamos muito felizes, acabamos por ficar. Exatamente. Pá, aqui na Feira da Foz há uma coisa que eu não gosto nada, que há aqui muita tourada, pá. Há aqui mesmo muita tourada e eu não gosto nada de... Eu não gosto, nós estamos a viver em pleno século XXI e estamos ainda a brincar quase com os animais. Pá, não venham com essas histórias daquilo. Pá, eles não sentem. Não venham é com a história de é tradição, é uma tradição, porque há montes de tradições que já foram,
enfim, terminadas porque não fazem sentido. E esta é uma delas, que para mim já podia ter sido terminada, mas pronto. Mas Sim, com para mim é a igual. seu tempo vai terminando. E muitos realmente acham e dizem que aquilo não magoa os touros, tem aquele cachaço do touro e mais não sei o que a pele, Olha, pá, a pele rija e mais não sei o que. Pá, não, mas tu sabes não- porque é que as arenas, não é só espetar, as arenas são redondas para eles não se conseguirem encolher num canto, percebes? É mesmo para eles tipo, sentir o medo e ir contra os cavalos ou contra quem os está a atacar, que é para fazer o espetáculo. Isso também é psicológico exatamente. para eles, tipo, não é só o espetar. Vamos deixar-te aqui num sítio onde não tens como te encolher, não tens como te esconder. Sim, exatamente. E quem é que diz o que é que eles fazem lá dentro com eles, não é? Ninguém sabe se eles, o que é que eles fazem, se são bem tratados, se são atiçados. Ninguém faz a mínima ideia. Figueira da Foz é a mesma coisa que a Beira, que isto é uma ventania do caraças. Sim, mas está um bocadinho de vento, eu acho. É um Penso polvo. que a partir daqui, é isso? penso que a partir daqui é sempre a subir agora para a Serra da Babiagem. É mamão, acho que é mamão, parece mamão, ou um polvo, é um polvo. Um polvo. É um polvo caracol, cenas. Tipo, não sei. como é que chama? Crustáceo. Como é que se diz? Crustáceo. É um caracol com Caminha. uma mão e que tem Tem dois patinhas. olhos. Pá, é uma cena. Do mar. A partir daqui acho que já estamos a subir para a Serra da Babiagem. E é uma subida relativamente rápida. Acho que não se demora 10 minutinhos a subir, acho que aquilo são pá, uns 7 ou 8 minutinhos e sobe-se bem. Podíamos ir à Cascata, mas a Cascata nesta altura não tem água, pelo menos o pessoal diz, não tem água. Aqui já se consegue ver a Figueira da Foz lá atrás. Yeah. Pronto. Miradouro. Mirador, Cabo Mondego. Yeah. Gostava de ir ali atrás, mas isto Se agora calhar é que vamos não estamos à vinda para baixo. Só vindo para baixo, não sinto também por aqui. Ah, é? Portanto, primeiro Miradouro, com vista. Opa! Isto com pedras e terra complicado. Pronto, fica em primeira, aqui travada. Portanto, primeiro Mirador dá para ver toda a Figueira da Foz. Todo o areal da Figueira da Foz. Ou pelo menos parece que tem ali a rodinha. Sim. Aí todo o relógio que mal se vê, mas pronto. E é isto, a subida. Queres ir ali em cima? Pode ser. Portanto, primeiro Mirador Cabo Mondego, como ele se chama. Vai ser uma paragem muito rápida, só para mostrar lá em cima o que é que tem. Ui. Pá, se calhar ainda bem que estamos de capacete, isto Se cairmos, olha, a cabeça só está pedras. partida. Vamos continuar. Para ver se depois descemos e vamos à praia. Então aqui vamos para Miradouro, Mortigueira, é isto mesmo, Serra, povoação, boa viagem e quiaios. Pá, este piso Não é Este fantástico. piso está mesmo um bocado degradado, mas já tinham avisado sobre isto, já tinha visto alguns vídeos, que a partir daqui o piso é um bocado degradado. Mas mesmo assim, pá, Até pelo menos não está com mal. esta moto ela absorve muito bem estes buracos. E faz uma viagem muito tranquila. Olha que fixe. A serra é mesmo diferente.
do que a gente, pelo menos do que nós já fizemos. Atenção. Se vocês vissem os meus primeiros vídeos da GoPro, é uma vergonha. Yeah. Não quero dizer que agora esteja excelente, mas é uma vergonha. Pá, é tudo uma curva de aprendizagem. E pronto. Eu comecei a gravar com... Pá, os primeiros vídeos, nós não lançamos no YouTube. Os primeiros vídeos que nós fizemos foi tudo gravado com telemóveis. E era basicamente a Sofia que andava lá atrás a gravar. E... Esperem, desculpem, licença, só ver como é que é. Miradouro. Ok. Capela de Santa Mar, Miradouro. O primeiro vídeo foi em Aveiro, obviamente, né? Para experimentar. O segundo vídeo que nós fizemos foi na Serra da Estrela. Isso foi em quê? Novembro? Foi para em novembro. Foi, sim. Outubro, novembro. Foi novembro. Estava muito bom. Foi um fim de semana incrível. Nós fomos os dois até Ceia. E depois estamos lá a dormir no hotel. Muito fixe. Comemos muito bem. Foi super barato. Ceia é muito bonito. Gostamos muito. Mas depois fizemos, como aquela zona assim de outono. Manteigas é incrível no outono. Se vocês nunca fizeram, eu recomendo vivamente a fazer a subida de manteigas para a Serra da Estrela. Não te lembras do nome da estrada? Também se calhar só há aquela. Sim, se fores para metes manteigas e depois sobes a Serra da Estrela, é aquela estrada, é aquilo. É mesmo incrível. Mas eu quero fazer aquilo, quero-vos mostrar. Porque aquilo é mesmo Quando for muito outono, bonito. outra vez. Queremos mesmo mostrar-vos essa altura. Até pode ser uma altura boa para combinar com a malta. Vamos todos em novembro fazer quase um retiro de Mas fim de semana. Mas também no final do dia apanhamos muito frio. Pois é isso que eu ia dizer. Tipo, tens as variantes, é muito bonito, mas depois, nós quando chegamos lá acima, ao topo da Serra da Estrela, estava a anoitecer. Meu, que frio. Nunca apanhámos tanto frio. Ui, é sério, uma coisa incrível. Nós não tínhamos, primeiro não tínhamos equipamentos que neste momento temos. Sim. Não tínhamos nada disso. Mas ainda tivemos de vir até Aveiro. Pois não, temos de vir até Aveiro, da Serra da Estrela até Aveiro. Pronto, temos aqui mais um mirador. Eu vou sair, ok? Pronto. Temos aqui o mapa. Serra da Boa Viagem. Pelos vistos, aqui ao lado é Mortinheira. Temos a praia de Quiaios ali para a frente. Temos também Palheiros da Tocha, que são ali para a frente. Deve ser perto daquelas eólicas que ali estão. Quiaios. E depois temos ali ao longe, nota-se que é a Serra do Bussaco. Está tudo interligado, não é? Incrível. Pessoal, vocês não fazem a ideia do calor que está. Mesmo. Está mesmo um bafo. E agora vamos aqui para um sítio. Atrás deste carro. Vamos meter-nos em alhadas, né? Porque não era um vídeo. Se não nos metêssemos em alhadas, não éramos nós. Portanto, vamos aqui meter-nos em alhadas. Siga. A gente consegue, né? A gente vai lá. Deixa-me ir por aqui. E o carro tapou o caminho. Ai não. Não. Ok. Tapou. Tapou mesmo. Deixa eu dar por aqui. Ai meu Deus. Aqui. Não ia falar das chefe moto aos 4,5, que eles andam por cima de toda a folha. Olhem para isto. Olhem-me para isto. Ai João, meu Deus. Tem calma. A gente não vai cair. Tudo controlado. Então. Aí está ele. E aqui só tem um carreirinho, ai meu Deus. Agora, não começas muito. Queres que eu saia? Não. Acho que se calhar está bom.
Portanto, isto tudo por uma thumbnail, que acho que vale a pena, não é? Então agora vamos à procura da estrada que eu quero fazer, que acho que é uma estrada nova, ou pelo menos, pode ser nova para nós. Para nós é Não sei sempre quanto tempo é novo. que tem. Para nós é sempre novo, não é? O 25 sabem. Eu não gosto nada de andar de viagem Sem casaco, de não moto é? sem casacos e sem luvas, sem proteção, Pois. mas está mesmo muito calor. Uma coisa que nós falamos muito entre nós é nós opá, não somos pessoas, temos outras preocupações em vez de andar a comprar equipamentos caros e motas caras e isso, temos outras preocupações e pá, nós gostamos muito de andar de moto, mas pá, esta moto serve-nos e pá, um dia talvez eu queira mais e muito provavelmente vou ter mais, porque motarda é assim, né? Está sempre a pensar na próxima moto. Nós vamos tendo coisas. Primeiro tive eu 125, depois a Sofia juntou-se à festa, tivemos que comprar mais um capacete. E os nossos capacetes não eram daqueles. Não eram muito bons. Pronto, era para que nós tínhamos dinheiro, não eram muito bons. E depois, entretanto, pá, comprei esta moto e disse à Sofia: não, agora temos que comprar equipamento em condições, porque vamos andar numa moto maior, vamos andar numa moto pá, Para com viagens mais longas e tudo. Pá, exatamente, viagens mais longas, vamos andar mais tempo, mais quilómetros. Por isso agora temos que comprar pá, equipamento um bocadinho melhor, temos agora que poupar um bocadinho de dinheiro nesse sentido. E uma coisa boa é que nós fomos comprando sempre, nós compramos os capacetes, uma melhoria incrível, Sim. uma melhoria, Sim, foi logo, diferença. tipo, man, incrível, o que é isto? Não há para ouvir vento, como é que é possível? Não ouvimos vento, os capacetes justinhos à cabeça, que todos eram super largos. Eu conduzi uma Suzuki Bandit 600, Com esse que tem capacete. com esse capacete tem 77 cavalos. Opa, vocês, para quem já teve e quem sabe que tipo de moto é, opa, aquilo anda bem. E o capacete Quase ia que voava acontecendo da um cabeça. desastre. Ia acontecendo um desastre porque o capacete estava macio da cabeça, era incrível. Eu tinha tudo apertado, tinha tudo bem apertado. E mesmo assim o capacete estava macio da cabeça. Eu quase nem via, eu já estava mais preocupado a meter a mão no capacete, porque eu não conseguia, mesmo quando eu metia assim para baixo, esqueço, o capacete fugia-me da cabeça. E então foi aí que eu decidi, não, isto é muito perigoso, portanto tenho mesmo de mudar de capacete e compramos os Sharks, acho que são os Discal 3. Há uma versão deles que tem até a luz de travão atrás, nós não quisemos essa versão. Pá, e gostamos mesmo muito destes capacetes. Sim, experimentámos E são vários muito fixes. de outras marcas também. E este Sim, foi sim, o que sim. conquistou mais. Eu inclusive que experimentei um Shoei, eu não sei como é que se diz, um NX2, um RX2, não sei, não faço a mínima ideia. Era mais caro que este, era bem mais caro que este, um Carbon, pá, era bem mais caro que este. E eu não gostei tanto como este. Este é mesmo muito confortável, eu gosto muito deste capacete. E depois, foi o casaco. O casaco que eu comprei de Touring, epá, melhoria incrível, que melhoria. Agora, estamos a pensar em comprar as calças, e andamos com calças de ganga. Sim. Como vocês sabem, isto é No muito verão perigoso. ainda se anda, pronto. Mas no inverno Sim, no verão está-se bem. sente-se muito Sim, mais mas frio. Sim, não é só mas pelo eu acredito frio que acho- ou assim, é mais pela proteção, não? Sim, mas eu acredito mais que as calças, que haja calças essas que sejam, tanto de inverno como de verão, que sejam super fresquinhas e quentes no inverno e que te protejam. Sim, se tiverem tipo um forro, como os casacos, será? Sim, se é tipo um fogo, não sei, Não sei, faço faço ideia. ideia. Ainda não foi coisa que eu pesquisasse muito. Sim, o meu porque casaco ainda é o mesmo, da 125. Não é? Sim, o teu casaco não é Sim. mesmo, é um casaco sport, daqueles curtinhos. Mas Eu eu ainda até tenho gosto. esse. São dois da Dainese, são muito bons. E sim, o teu é muito Eu fixe, o gosto teu tem um bem. forro, o meu é só verão, o meu da Dainese é verão, é um D1 Text. O teu já não, o teu já é casaco, já tem um forro, já é diferente. Sim, eu gosto. E compramos em segunda mão na altura, foi 80 euros, não foi? Foi, e foi que foi mesmo isso. um bom negócio. Foi na Vintage. Mas para foi. quem quiser Foi na Vintage, ir exatamente. pesquisar. Italianos. Sim, para vendem começar. muito disso. Para começar, vão para a segunda mão, pessoal. Vão Sim. para a segunda mão e depois. E assim também é uma maneira de saber se gostam desta marca ou daquela a um preço mais Sim, razoável sim. para depois então investir a sério. Sim.
para não investir logo Sim, imenso, exatamente. e depois afinal esta Exato. marca até não me assenta tão bem, ou não gosto tanto. Nós, uma coisa boa de termos comprado as coisas com tempo é que nós conseguimos usufruir e aproveitá-las e conseguimos perceber a evolução. Conseguimos, mal compramos o capacete, o da Sofia veio primeiro que o meu, apesar de comprarmos na mesma altura, o meu estava esgotado. Mas o da Sofia veio uma semana, acho que foi uma semana antes do meu. Pá, houve ali imensos problemas com. Mandamos vida ao Motocard, houve ali imensos problemas com o Motocard. A Motocard tem muitas coisas e é muito porreiro ir ver e experimentar. A Motocard em questão de logística, pá, não, deixa muita. É péssimo, sim. Encomendas mesmo muito online, isso vai dar, é sempre um Sim. drama. É horrível, é horrível. Tipo, eu nem me lembro bem o que é que se passou, mas eu lembro-me que mal nós fomos lá a falar sobre isso e que nós queríamos cancelar a encomenda porque o capacete não vinha. Tentei cancelar a encomenda, foi lá, ela isto não podia, tinha de ligar para não sei para onde, tinha de fazer não sei o que online, depois online também não dava. Epá, foi uma confusão. Foi uma confusão. Para devolver o dinheiro também foi. Pá, tive de ligar para lá e teve de ser tudo resolvido por telefone. Epá, e só aí é que me consegui resolver o problema, porque eu acho incrível como é que nas lojas está lá o pessoal a trabalhar, não conseguem fazer esse tipo de coisas. Não percebo. Pá, deve ser por ser uma empresa espanhola e pronto, tem lá as burocracias deles e as regras deles, mas não dá para cancelar encomendas na loja. Dá para comprar, dá para fazer tudo o que quiseres na loja, até dá para reservar, dá para fazer o que quiseres. Exceto de cancelar, não podes cancelar. Não podes cancelar, tipo, é uma parvoíce. Isto a mim quase me cheira tipo a meio scam, estão a ver? Tipo, o trabalho é tanto a cancelar que vocês vão chegar a um ponto de pá, não vou cancelar e acabou. Inclusive não compramos mais nada lá, na vida da Amazon. O capacete da Motocard que eu queria era exatamente este que eu tenho e demorava 4 a 5 semanas. Na Amazon eu encomendei passado 3 dias no capacete em casa. E não é só isso, tu cancelaste, já tinham devolvido o dinheiro, ou seja, estava oficialmente cancelado e na aplicação ainda aparecia que estava a encomenda em curso. Sim. Não foi? Sim, e eu acho que eu já apaguei a aplicação porque não vou comprar mais nada lá porque fiquei muito desiludido. Mas eu tenho a certeza que se for lá a aplicação neste momento está lá e na espera. O capacete nunca mais vem e pronto, está ali. Olha, vamos passar pelas nuvens. Por isso é que se calhar está mais fresco, mas também não é muito mais. E realmente a estrada já me parece mais novinha. Portanto, já estamos na estrada em Forca Cães. Vocês sabem alguma história sobre esta estrada? A razão de se chamar assim? Vocês sabem a história de se chamar a estrada de Enforca Cães? Quem souber, partilhe. Não faço a mínima ideia. Porque estamos curiosos. Sim, quem souber, partilhe, porque nós não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Ali em cima tinha um farol. Não vamos passar lá, mas pronto. E ainda por cima é uma estrada engraçada. Parece-me quase uma ciclovia. Mas andam aqui carros e motas e não é proibido. É para Não é todos. proibido. É para todos. É uma estrada mais dedicada às bicicletas, mas pronto, dá para todos. Olha, a Deve subir, ser olha que engraçado, espetáculo. já, subir isto. Força. Ei, que fixe. Isto é... Muito fixe. Sim, calçado. Não sei para que é este vermelho, mas pronto. Ok. Traz-te uma vista incrível também. Boa. Giro. Assim.
Mostra-lhe o farol. Vou gravar assim, olha. Olha quem está lá atrás, estão a curtir Yeah. a cena. Assim é que se quer. Bom espírito. Gostei. É sempre fixe encontrar malta porreira Yeah. na estrada. Bem pessoal, vamos aproveitar agora a prainha, está um calor super agradável, mesmo bom, está mesmo bom. A prainha que nós vamos é esta mesmo, já não vamos para trás para a Figueira da Foz. Mas pronto, obrigado por terem visto. Pá, grande abraço, muita saúde, continuação, continuem desse lado, temos mais vídeos para vocês, mais viagens para vocês e vamos, beijinhos, abraços, resto da semana, muita saúde, continuação pessoal, obrigado por estarem desse lado, tchau. You can see the ride